Mais uma vez, olha eu de novo aqui, né? Agora para finalizar, última vez, o último vídeo de hoje, último vídeo de história, né? Da mais tarde eu volto com filosofia para vocês. Mas falando um pouquinho aqui sobre a principal, a mais conhecida, a mais famosa, talvez a mais cobrada em Enems, que é a Guerra de Canudos, Insurreição de Canudos, Revolta de Canudos, né? Como preferirem chamar, mais conhecidamente, mais popularmente como Guerra de Canudos, né? Cronologicamente, ela é a primeira dessas quatro que eu falei. Mas eu deixei ela por último porque é a mais charmosa, é a mais ligada a nós, né, que somos baianos, né? Eu particularmente que sou ali próximo do sertão, sertanejo, então, de certa forma, é uma das mais famosas guerras desse período, revoltas desse período da nossa república, né? Ela aconteceu ali no finalzinho, já ali no início. Na verdade, ela acontece no início da República Oligárquica, né? A República Oligárquica, ou seja, a República chamada, conhecida popularmente como República do Café com Leite, ela se inicia ali em 1894, né? Com a eleição do primeiro presidente civil, né? Prudente de Moraes. E em 1896 acontece a famosa Guerra de Canudos, ali no sertão nordestino, no município de Canudos, que foi ali transformado com Antônio Conselheiro, né? Ele rebatizou ali na verdade, de Belo Monte, né? Na região ali, dessa região, certo? Essa Guerra de Canudos, ela é muito parecida com a do contestado em alguns termos, né? Na liderança messiânica, na contestação da ordem vigente, no incômodo que esse movimento foi para, que essa comunidade foi para os coronéis daquela região ali do sertão baiano, né? Então todo esse contexto é muito parecido lá com a Guerra do Contestado, né? Só que acontece em outra localidade aqui no sertão nordestino, ali na Bahia, né, entre 1896 e 1897. Na verdade, o que acontece é que naquele momento ali, finalzinho do século XIX, o país vive uma crise econômica muito grande, né, que houve uma tentativa de melhorar a economia do país lá com Rui Barbosa na sua política do encilhamento, né, que foi um dos primeiros programas econômicos da República, o que na verdade piorou a situação, né, a situação econômica do país. Ao invés de melhorar, ela piorou, né? O encilhamento desvalorizou muito, por exemplo, a nossa moeda naquele período, além de causar uma inflação altíssima. Então a situação no Brasil economicamente ela não era tão legal, ela não era nem de longe, era uma crise realmente. E no sertão, na zona rural, ainda mais do Nordeste, do sertão nordestino, essa situação era ainda pior. Ou seja, a situação dos trabalhadores nordestinos e dos sertanejos era terrível, né? Era realmente um inferno para esses habitantes daquela região. E a possibilidade de uma figura que seria um Messias, que levaria a salvação, que levaria a todo um contexto de salvar, do Salvador da pátria, isso tudo influencia nesse movimento messiânico, esse movimento que seguiu ali durante o sertão nordestino, né? Deixa eu pescar aqui só o nome, é Antônio Vieira, é porque eu sempre esqueço o nome de Antônio, ele é mais popularmente conhecido como Antônio Conselheiro, mas ele tem o nome dele mesmo. Pera aí só um minutinho. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Antônio Vicente Mendes Maciel, né? Famoso Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro é de uma região ali do Ceará chamada de Quixaramobim, eu não sei bem a pronúncia, é Quixaramobim, se eu não me engano, né? Ele era até de uma família tradicional da região e depois de uma traição da sua esposa, segundo a historiografia tradicional, ela teria o traído com um soldado do exército e tal, e ele aí a partir disso saiu perambulando aí pelo Nordeste, andando, né? E aí a figura dele aí com cabelo grande, com aquelas vestimentas, muito próximo de um messiânico, de um Messias, né? De um Salvador, né? E as pessoas começaram a segui-lo, né? Ele era um cara bem instruído, né? Dizem, né?
houve sim uma construção de que ele era contra a República, mas de certa forma ele via a República como o sistema do anticristo, né? Então ele de certa forma era um defensor da monarquia, mas não na intensidade que se colocou. Na verdade, houve uma construção em cima disso para que a população ficasse contra o movimento de Canudos e ficasse a favor dos coronéis, né? Então, essa cidadezinha ali no centro do Nordeste, que chegou a ter 25 mil habitantes, que para aquele período e para uma região como aquela é muito, né? Isso desagradava demais a elite brasileira e principalmente os coronéis daquela região, né? Era uma região formada ali por latifúndios improdutivos, né? Então, esse movimento ali incomodava demais os coronéis, porque muitos trabalhadores dos coronéis, vendo em Antônio Conselheiro a figura de um salvador, deixava seu trabalho e seguia Antônio Conselheiro. Não é à toa que Belo Monte chegou a ter 25 mil habitantes e diversas casas ali de taipas e tudo mais, né? Então esse movimento ele começa de certa forma a incomodar aquela elite. E aí se constrói o que é que o clero, né? O clero que era contra essa visão messiânica do Salvador, do Messias, né? O clero, a imprensa e os coronéis, eles colocam nesse movimento um movimento antirrepublicano, quando que na sua maioria ele não era a principal reivindicação de Antônio Conselheiro o fim da República, né? Só que essa imagem é incorporada em Antônio Conselheiro, né? E no seu movimento, justamente para que a opinião pública ficasse a favor, né, do exército e não a favor do movimento, ficasse contra o movimento de Canudos, né, tornasse o movimento impopular, né, e isso realmente vai acontecer, né, eles conseguiram transformar esse movimento num movimento impopular, o que justificou o massacre que aconteceu em 1897. Antônio Conselheiro chega nessa região, na região de Canudos, em 1893, nessa região ali, né, da região de Canudos, onde ele é seguido por diversas pessoas e onde ele vai fundar, né, construindo uma igreja, né? Quem quiser, tem filme aí que, se eu não me engano, é com... esqueci o nome dele, famosíssimo ator aí global, que infelizmente acabou falecendo há algum tempo, né? Eu não vou lembrar o nome dele aqui. Mas é um filme muito bom, muito legal, que explica um pouquinho desse conflito, né, desde as relações aí dos coronéis e tudo mais com os poderes, com os governos, né? Era um governo realmente que o coronelismo era muito forte nesse período, e mostra, né, um pouco dessa situação. Tem filme aí, filme com... eu esqueço o nome do rapaz, mas é um filme muito legal. Se vocês colocarem, vocês vão ver logo ele aí, né? E explica um pouquinho dessa situação, com mais ênfase, né? Mas é um movimento de cunho religioso, né? É um movimento de cunho social religioso, né? A religiosidade não está fora desse contexto, né? Então, em 1893 ele chega nessa região, incomoda muito aquelas elites, e em 1896 começa as primeiras tentativas de destruir e de acabar com esse movimento, com esse arraial. Na verdade, foram 3 expedições que não deram certo, 3 expedições que foram vencidas pelos canudenses, se podemos dizer assim, né, que utilizavam armas rústicas, né, e quando vencia a expedição conseguiam adquirir armas daquele exército vencido. Então isso complicou muito, a resistência, né, foi muito grande, e muitos dizendo aí que a resistência religiosa, né, a resistência da questão religiosa. A religião sempre, em alguns momentos, serviu como resistência, né, e em Canudos não foi diferente. Então, apenas na 4ª expedição é que Canudos ele é massacrado, ele é destruído, as casas são queimadas e se põe fim a um dos movimentos mais característicos e populares do Brasil. Isso em 1897. Beleza? Canudos é uma das revoltas aí talvez mais cobradas em Enem, né? Já caiu muitas vezes sobre Canudos, então é importante vocês, além de assistir esse vídeo, além de ver o resumo, dar uma olhada aí em outros materiais, né? E assistir o filme. Seria legal se vocês conseguissem assistir o filme, porque o filme deixa algumas coisas mais esclarecidas. É um filme muito bom, certo? Beleza? Beijos e abraços, e mais tarde eu volto com filosofia para vocês, para a gente dar continuidade aos nossos assuntos, ok?